macro para entender onde que o preço está. Vou aqui no dólar, tá? Uhum. E aqui no dólar, o que eu vejo, né? Primeiro, de onde o preço saiu. Sempre eu vou olhar como que o preço, de onde que o preço saiu. Então, eu tenho uma região de fundo aqui e vejo que o preço ativou esse movimento e deu continuidade. Com isso, o que eu vou observar? Primeiro, eu vou puxar as minhas retrações, né, de topos relevantes para saber onde que o preço parou agora, né, nesse momento. Aqui eu já perdeu todas, então esse topo já não é mais importante para mim. O próximo topo relevante vai ser esse topo. E aí a gente observa que temos uma retração onde o dólar ama, né, que é a retração de 61 de um movimento. Então aqui é uma região que serve como uma resistência para a gente. Então o primeiro ponto que a gente vai olhar é que o preço parou numa região de resistência. O segundo ponto, eu vou procurar minha projeção também. Então já fiquem de olho nisso, porque prestem atenção, peguem um papel e uma caneta, porque são pontos dentro da minha metodologia que eu aplico que conflui, né, as regiões de interesse no gráfico. Então, aqui nessa região, eu também observo que ele paga um alvo de um movimento que ele veio lá do mensal, lá do fundo, lá de 2023, que ele ativou. Então, aqui, essa região era uma região também de interesse matematicamente, eu considero o gráfico matemático. Então, ele crava o alvo, o terceiro alvo do movimento, e nessa região ainda conflui aqui com uma resistência, né? Tem topos, fundos relevantes dentro dessa região e é topo histórico aí, se eu tirar os juros aí do gráfico. Outro ponto que eu analiso são as ondas de Elliott. Dentro da minha análise, da minha metodologia que eu aplico, eu trabalho as ondas de Elliott. Eu não sou elliotista, porém, eu entendo que o mercado ele é formado por ciclos, e esses ciclos, cada um vai se comportando de uma determinada maneira. E aí eu vou entender onde que o preço está e qual ciclo ele está fazendo. Por exemplo, nesse movimento todo de alta que ele fez, eu entendo que o preço fez um movimento de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e uma onda 5. Então, essa estrutura, deixa eu só ajeitar aqui, essa estrutura de preço, eu vou entender como que o preço agora vai se comportar. Por que eu sei que o mercado fez as 5 ondas, né? Porque está dentro das regras. A onda 3 foi maior que a primeira, a onda 4 não invadiu a onda 1, regra básica, objetivo, sem subjetividade dentro das ondas. Então, isso aqui, o básico, já me ajuda muito a procurar também os alvos, né? Eu tinha feito ali os alvos do fundo duplo, aí eu venho aqui procurar o alvo, olha aí, cravadíssimo, da terceira onda, do terceiro alvo, confluindo com a quinta onda na região de resistência. Então, mais uma confluência, que eu já tenho 4 confluências nessa região, onde seria uma região de briga. Outro ponto que eu vou analisar, né, olhando para o macro, o mercado como que chega nessa região? Esticado, afastado da média, caro, não está justo esse preço. Então, o mercado chega em uma região que é uma resistência forte, onde tem várias confluências, e acaba retornando, buscando quem? A média, para deixar esse preço justo. Confluindo aí o nosso ciclo de mercado, eu entendo, dentro da minha metodologia, o que eu ensino, que ele finalizou o ciclo de 5 ondas e ele iniciou um movimento de ABC, certo? E esse ABC, que é o que justamente ele fez agora. Olha olha o movimento do dólar, né? O dólar saiu de uma região de resistência importante, veio buscar as médias, e aqui a gente olha, eu vou botar no tempo gráfico menor, para vocês observarem aí. Olha o que o mercado fez. Vou colocar aqui nos 60 minutos. Olha os 60 minutos. As figuras gráficas, eu utilizo elas dentro das correções. Então, aqui eu analiso figura fora de região. Por exemplo, aqui eu tenho a figura de um ombro, cabeça, ombro, ativado. Então, o mercado, quando ele fechou o ciclo de 5 ondas, ele criou esse movimento de figura. Então, aqui eu tenho um ombro, cabeça ativada, ele ativa o fundo anterior, quebra a estrutura de alta e faz sua correção onde o dólar costuma corrigir. Então, ele corrigiu na região de 61 aqui dessa estrutura anterior e iniciou um novo ciclo, que é o ciclo de correção dele. O que eu vou buscar, né? A partir do momento que o preço está aqui em cima? Vou procurar por venda, porque primeiro ele já me mostrou que já chegou na região de resistência. E ele já me mostrou também quebra de estrutura de alta.
E aí eu tenho os meus próximos alvos que eu vou buscar. Isso no macro. E aí como é que eu vou trabalhar no micro? É justamente as confluências que o preço vai me dando. Eu vou diminuindo o meu tempo gráfico. Vou olhar aqui agora, tá? Onde o preço está aqui agora. Esse alvo aqui do 5.950, eu tenho comentado ele bastante, inclusive, com os meus alunos, que a gente queria muito ter buscado esse alvo, né? Preço eu acabei vendendo ontem aqui no topo do dia e perdi esses 100 pontos aí por um micro movimento que eu saí. Ele me estopou por um movimento que eu acabo saindo de fato, que é uma quebra de estrutura de baixa. Então, como ele estava numa região de fundo importante, ele acabou me tirando, mas era uma região que eu, de fato, tentei segurar o máximo possível para tentar buscar aí o alvo que a gente tinha nessa região. E aí, com essa estrutura de ondas de Elliott, eu busco os pontos mais relevantes de venda, que são, claro, a favor do movimento maior. Só que eu costumo dizer que eu opero hoje, deixa eu colocar aqui porque está esticadinho aí, eu opero hoje regiões. Ah, você opera tendência? Operamos tendência. Mas as regiões dentro de uma tendência, para mim, elas são mais importantes, porque no day trade a gente opera compra e venda. Né? No intraday, a gente opera compra e venda, por mais que eu esteja numa tendência baixista. O mercado se move assim, teoria de Dow. O mercado é cíclico. Então, ele faz impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. Essa é a forma saudável do preço andar. Então, se o preço anda dessa forma, eu vou buscar regiões a favor do movimento macro para eu poder vender. Então, toda vez que o mercado estava no fundo esticado, por mais que seja um movimento baixista, eu procurava movimentos para ele buscar a correção. E aí, quando ele estava na região de venda, eu procurava movimentos vendedores. E assim eu fui trabalhando, né, vou trabalhando o mercado com as suas estruturas de impulsão e correção. Legal. Então, a venda de hoje do dólar também, eu tenho esses alvos aí ainda, esse alvo aqui do 5.840, é um alvo bem interessante que o mercado pode ainda desenvolver, apesar dele ter chegado aqui na média de 20 do semanal. Ele estruturou esse movimentozinho de bandeira de continuidade ontem e hoje abriu justamente numa região que eu estava aguardando, né? Que é justamente isso que eu falo para vocês, é aquela famosa estrutura de impulsão-correção. Então, o preço impulsionou e não tinha corrigido ainda. Então, se hoje ele abrisse jogando o preço para cima, eu ia considerar que ele ia fazer a sua correção para dar continuidade no movimento. Então, eu preferia aguardar ele chegar numa região de trava, onde eu tinha muitas confluências para poder vender. Foi a venda que eu fiz hoje. Não estava na minha sala, estava aqui vindo para cá e acabei pegando essa operação justamente nessa região aqui. Aí, que região é essa, né? Como é que eu opero nessa região? Como é que eu procuro? Primeiro eu vou procurar as confluências de mercado. O topo válido vai ser esse aqui por enquanto. Esse é o topinho válido do movimento, que é esse fundo que ele deixou com esse pullback plano, né? Esse power breakoutzinho que ele deixou aqui. Então, nessa região, eu tinha a região de 61, VWAP do dia anterior. Na região, o movimento era baixista, eu tinha alvo. Tudo que eu faço no macro, eu faço no micro. Sim. E aí, eu acho a região de interesse. São os fatores técnicos que me fazem entrar na operação. E esses fatores técnicos, nada mais, nada menos, que são as confluências do macro para o micro.